Já deu 8 horas agora. Quem está em casa e for pegar a Bíblia, o Evangelho hoje é o capítulo 4, versículo de 46 a 54. Então, nós já vimos, para quem está nos acompanhando, desde que nós começamos o processo do João, já falamos do prólogo, conversamos sobre o prólogo. Depois... Oi, Maria. Não. Já falamos do prólogo, depois... Isla, boa noite, estamos começando agora. Então, nós falamos do prólogo. Boa noite, Tilmar. Falamos do prólogo. Qual é o capítulo do Evangelho de João? Capítulo 4, versículo 46 a 54. 46 a 54. Nós falamos para vocês que o João, ele fala de 7 sinais que antecipam aí a hora do Senhor. Qual que é a hora do Senhor? A hora do Senhor é a morte e ressurreição de Jesus. São 7 sinais. João, ele não fala de milagres. Ele fala de sinais. Os evangelhos, o próprio Jesus não gosta desse termo milagre. Muitas vezes Jesus condenou aqueles que buscavam eles por esses milagres, por esses sinais. Ele dizia, chama a geração que procura ele por sinais como uma geração perversa. E hoje isso vai ficar muito claro quando a gente for trabalhar o evangelho de hoje. Então, o João, ele fala de 7 sinais. O primeiro sinal... Maria, ele quer falar? Não, né? Porque está com a mão levantada aqui. Então, tá bom. O primeiro sinal, já falamos, é a boda de Caná. Já discutimos com vocês sobre a boda de Caná. Hoje vamos falar do segundo sinal. E possivelmente vamos entrar no terceiro. Eu até disse para vocês que quem lê a Bíblia diariamente, ontem o Evangelho fala do segundo sinal e hoje o Evangelho fala do terceiro sinal. São 7 sinais. Então, esse é o segundo sinal. Até o Evangelho de hoje termina, o Evangelho aqui que nós vamos colocar vai terminar assim, ó, foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Tá, termina com essa frase o Evangelho de hoje. Eu mandei já para vocês aí no WhatsApp o resumo do que nós vamos falar hoje. E uma coisa importante para que a gente entenda o Evangelho é sempre tentar entender o que o evangelista está escrevendo, qual é a mensagem que ele está passando. Então, nós temos que ler esse Evangelho a partir da comunidade do João. E quando ele escreve lá nos anos 90, né? Então, é isso que nós temos que tentar entender, o que essa comunidade quer dizer para nós nesse segundo sinal. Já avisei vocês, e volto a repetir, não se prenda ao texto literal, senão vocês não vão entender o Evangelho. Mas o que está por trás de cada linha, ou de cada termo que ele coloca. Eu vou ler e vou explicando. O resumo, você já tem ele aí no WhatsApp que eu mandei hoje para vocês, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 46 a 54, o segundo sinal. Primeiro sinal, boda de Caná. Esse é o segundo. Vamos lá. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Então, Jesus, nesse momento, ele está indo, voltando da Judéia no sul, está indo para o norte, para Caná. Caná fica mais ou menos aí 30 quilômetros. Caná fica mais ou menos 30 quilômetros de Nazaré, para vocês entenderem mais ou menos a distância. Então, Jesus está voltando para... Estou começando aqui, Suzana, capítulo 4, versículo 46 em diante. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Então, as primeiras perguntas que nós temos que ver aqui é aquilo que eu falei para vocês em aulas passadas. O Evangelho, ele tem uma história contada, uma história que a gente tem que compreender da época e uma outra leitura que a gente faz. Então, aqui já aparecem 2 personagens, além de Jesus. Quais são os personagens? Sempre a gente tem que construir a história assim, tá? Quais são os personagens que o João coloca na história? Então, o João colocou Jesus,
Estamos começando agora, Fabrini, capítulo 4, versículo 46 a 54. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 46 a 54, que é o segundo sinal. O Evangelho de João, ele fala de 7 sinais, esse é o segundo sinal. Então, quais são... Até agora, o João colocou aqui 3 personagens. Quais são essas 3 personagens? Jesus. Segundo personagem, um funcionário real. O segundo personagem, um funcionário real. E o terceiro, o filho dele que está doente. É assim que o João está contando a história. Esse funcionário real, o termo aqui, eu até coloquei isso para vocês lá no resumo, ele não é muito específico, não. Esse funcionário real aqui, possivelmente, é alguém da própria realeza. Tá? Pode ser alguém da própria realeza, porque o termo utilizado aqui é basileu. Basileu é aquele que vem da própria realeza. Realeza da onde? Jesus está na Galileia. Realeza aqui é justamente alguém da corte do rei Herodes Antipas, tá? Alguém da corte do rei Herodes Antipas, porque Jesus vivia na Galileia, e na Galileia, a Galileia pertencia a um dos filhos do Herodes o Grande, chamado Herodes Antipas. Não esqueça esse nome, porque esse Herodes Antipas vai ser um dos que vai conversar com Jesus, julgando Jesus lá em Jerusalém depois, tá? Então, esse Herodes Antipas, ele mandava na Galileia. Ele era o responsável pela região onde Jesus morava. Então, aqui, Jesus volta para Galileia, para Caná, que é na Galileia, fica próximo ali de Nazaré, onde ele foi criado. Só que Jesus, nós sabemos, através do Evangelho de Marcos, nós sabemos que Jesus não mora na Galileia. Não mora em Nazaré, Jesus mora em Cafarnaum. A cidade onde Jesus morava quando ele era adulto era a cidade de Cafarnaum. Um dos funcionários reais que estava em Cafarnaum, ele tinha um filho doente. A primeira pergunta que vocês têm que fazer quando ler esse evangelho é: que doença é essa? O João não fala da doença, mas fala que o filho dele está doente. Que doença é essa? Vai gravando essas perguntas, porque elas são importantes. E aí eu vou fazer já uma segunda pergunta. Quem está doente? Aqui, a princípio, o João fala que é o filho do funcionário real. Mas será que é ele que está doente? Vamos gravando isso aí para a gente começar. Para quem está entrando agora, estou no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 a 54. Então, continuando a história, 3 personagens: Jesus, o funcionário real e o filho dele. Tá? Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Aqui aparece um verbo que não é um verbo inocente, que Jesus descesse, tá? O descer aqui não é um descer geográfico, porque praticamente Caná e Cafarnaum têm quase a mesma altura. A palavra descer aqui tem um sentido teológico. Vai gravando isso aqui. O descer aqui tem um sentido teológico. Então, esse funcionário real, ele vai até Jesus, ele pessoalmente foi até Jesus, tá? Ele ouviu que Jesus tinha ido até Caná, ele vai até Jesus e pede para que Jesus descesse a Cafarnaum. Vamos aqui pegando alguns pontos que eu já coloquei para vocês, mas eu vou explicando devagar agora. Primeiro ponto: esse homem vai ao encontro de Jesus. Ele é alguém importante. Esse homem é alguém importante. Mas ele vai até Jesus. Portanto, esse homem importante reconhece que Jesus é importante também. Isso é um ponto importante aqui nessa reflexão. Esse homem importante, socialmente falando, reconhece em Jesus um homem poderoso. Ele não manda em Jesus, ele pede. Esse é um dado importante. Ele pede a Jesus, para Jesus descer até Cafarnaum, onde o filho dele estava doente. Então, está pedindo para Jesus. Ele não ordenou. Então, aqui ele se colocou numa situação de pedir a Jesus. Então, esse homem importante que
mandava em todo mundo, um homem que manda em todo mundo. Em Jesus, ele não manda, ele pede. Duas atitudes importantes desse homem, hein? Estamos fazendo aqui a leitura teológica do texto. Duas atitudes importantes. Primeiro, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Segundo, ele pede. Não ordena, ele pede. Por que nós estamos dizendo isso para vocês? Grave o que eu vou dizer aqui agora, que é muito importante. Os sinais de Deus precisam de duas coisas para eles acontecerem. Primeiro, do próprio Deus. É Deus que realiza os sinais. Segundo, da colaboração humana. Da colaboração humana. Esse homem vai até Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele suplica a Jesus. Não existe nenhum sinal sem a colaboração do ser humano. Essa é a teologia de Deus. Deus não age sem o nosso pedido, sem a nossa colaboração. Por quê? Porque Deus nos valoriza, Deus nos ama. Ele não faz as coisas sem que a gente peça, sem que a gente intervenha, sem que a gente colabore com Deus. Então, a todas as realizações de Deus, ele usa o ser humano. Então, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, por que Deus não acaba com o mal no mundo? Deus acaba, desde que a gente queira também. Tem que passar pela gente. Deus não faz as coisas do alto sem passar pelo ser humano. Jesus poderia ter nascido de uma árvore. Deus tem um poder para isso. Mas ele fez Jesus nascendo de uma família, de um sim de Maria. Maria teve que dar um sim para Jesus nascer. Se ela não desse o sim, Jesus não nasceria. Deus respeitou a vontade de Maria. Ele não impôs a Maria ser mãe do filho dele. Ele fez a proposta, ela disse, faça em mim segundo aquilo que está prescrito. Mas ela teve que autorizar. Deus não impõe as coisas a nós. Ele nos respeita. Tá? Então, só estou mostrando para vocês como é que o João trabalha o evangelho dele. O homem sempre precisa colaborar. Isso está no evangelho de Mateus, isso está no evangelho de Marcos, isso está no evangelho de Lucas, isso está no evangelho de João. O homem colabora com Deus na obra da salvação, porque Deus nos respeita, porque Deus nos ama. Ele não trata a gente como se a gente fosse objeto, não. Ele respeita a nossa individualidade, a nossa liberdade, o nosso querer, a nossa ação. Ah, minha família está muito difícil, eu vou rezar para Deus para que ela melhore. Cuidado, que ao rezar para Deus para que a sua família melhore, quem que ele vai usar para melhorar a sua família? Você que rezou. Você está preparado para isso? Então, quando você fala assim, ó, melhore o meu esposo, Deus vai falar assim para você, você está preparada para melhorar o seu esposo? Ou melhore minha esposa, você está preparada para melhorar a sua esposa? Ou melhore meus filhos, você está preparado para melhorar os seus filhos? Então, Deus vai usar você para melhorar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua família. Minha cunhada é muito chata, ajuda ela a melhorar. Deus vai me dizer o seguinte, tá bom, então eu quero usar você para melhorar a sua cunhada chata. Você está preparada para isso? Então, se a nossa oração volta sobre nós estamos dando liberdade para Deus agir, usando cada um de nós. Nós somos os olhos, somos a boca, somos os ouvidos de Deus a mudar a história. Mas para isso nós temos que dar permissão a Deus. Ah, eu quero que melhore o meu trabalho. Deus vai perguntar, você está preparado para melhorar o seu trabalho? Porque eu vou te usar. Você fez um pedido, eu vou te usar. Então Deus, ele age utilizando o ser humano. E não pense que você vai ser abandonada, não. Ele vai te utilizar te dando forças para isso também. Porque Deus não deixa a gente sem as forças necessárias para fazer. Cada oração de nós... Pessoal, isso é muito sério. Cada oração que nós fazemos é um compromisso que nós fazemos com Deus. Tá? Porque ao fazer uma oração para Deus, eu estou dizendo para Deus, pode me usar. Estou aqui para isso. Então Deus vai utilizar a gente nesse sentido, tá bom? Fulano está muito doente, ajuda ele, Senhor. Deus, tudo bem, eu vou ajudar. Vou te enviar lá para que você dê forças para ele, para que você anime ele, para que você faça ele tomar os remédios direitinho, para que se ele não melhorar, que você seja minha presença na vida dele. É assim que Deus age. Deus, ele utiliza cada um de nós, seres humanos, para que essas coisas comecem a melhorar. Pessoal, milagre, por isso que o João não usa a palavra milagre, de novo fala a palavra sinal.
milagres, sinais, é um grande processo de conversão, onde nós colaboramos com Deus na salvação de outros e da nossa, onde nós colaboramos com Deus no seu plano. Então, muito cuidado com as orações que nós fazemos, porque Deus vai dizer, eu vou te utilizar então, tá? Ah, Senhor, acabe com o mal no mundo. Deus fala assim, beleza, então eu vou te utilizar para isso, para acabar com o mal no mundo. Você está disposto a isso? Tá? São as coisas que Deus faz para a gente. Vamos lá. Então, esse homem vai até Jesus e pede para Jesus descer. O que esse homem teologicamente, o que João está dizendo teologicamente para nós? Que esse homem foi até Jesus para dizer assim para Jesus. Vou traduzir agora para o nosso português mais claro. Jesus, desça do seu poder e ajude meu filho. Mas o poder não é de Jesus apenas, o poder é do Pai. Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, o poder vem de Deus. O homem pede para que Jesus saia desse poder dele para ajudar o menino. Olha o que Jesus responde para ele. Vamos continuar lá. Estou aí no versículo 47. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurar e pedir-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Que morte é essa? Vamos esperar. Disse-lhe Jesus, se não, no plural, não no singular, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Jesus está fazendo uma crítica a todos nós que só procuram ele por sinais. Todos nós. Tá? Quer dizer, se vocês, não só para esse homem é nosso. Esse homem é nosso. Cada um de nós está dizendo assim, vocês só creem naquilo que vocês veem como miraculoso. Esse é o erro de vocês. O problema está em vocês, dizendo Jesus. Continuamos aqui. Mas o funcionário, com muita fé, ainda diz, Senhor, desce, saia do seu poder antes que meu filho morra. Aqui uma teologia bonita demais do João para cada um de nós, puxando a nossa orelha. Nós, seres humanos, temos sempre o defeito de colocar a culpa sempre em Deus. Se meu filho morrer, Jesus, a culpa é sua que não desceu. O que Marta e Maria falaram para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. A culpa é do Senhor que ele morreu. Então, sempre a gente quer culpar Deus. Se Deus estivesse naquele dia lá, a menina não tinha morrido debaixo da carreta. Se Deus fizesse isso não tinha acontecido. Nós, seres humanos, Senhor, se o Senhor não tivesse colocado a mulher ali no paraíso, eu não tinha pecado. A culpa é da mulher. E Deus vai na mulher. Não é a culpa da minha, é da serpente. E se a serpente pudesse falar, ia falar que a culpa é do fulano. Sempre a gente quer colocar culpa em alguma coisa, nunca em nós. O João está dizendo, e Jesus também, que o problema está em nós, não é no outro. Esse funcionário já queria culpar Jesus da morte do filho dele. Se o Senhor não descer, ele vai morrer. Como se Jesus fosse culpado. E é que eu lembro do mundo de quem é professor sabe disso. A culpa é do professor que não ensinou meu filho direito. Será que a culpa é do professor? A culpa é do professor que não educa meu filho direito. Será que é? A culpa é do médico que não curou meu filho. A tendência do ser humano é sempre tirar a responsabilidade de si e jogar no outro. O coitado de Jesus aqui estava sendo culpado já da morte do menino. Se o Senhor não descer, ele morre. A culpa vai ser sua. E eu vou falar para todo mundo que a culpa é sua, Jesus, que não desceu. Só que Jesus não é bobo e ele não caiu na cilada desse homem. E ele repete de novo. Tá? Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, vai, teu filho vive. Grave o que Jesus está dizendo para esse homem. Qual é a doença desse menino? Agora eu vou revelar a doença do menino, segundo João. O problema é que esse homem, ele era um funcionário real muito poderoso. E ele não tinha mais tempo para o filho dele, porque ele era muito poderoso. Ele dava atenção para muitas coisas, menos para o filho dele. O filho dele, e na sociedade judaica, grava isso também que é importante, na sociedade judaica, quem dá vida é o pai, não a mãe. A mãe só procria e amamenta, mas quem dá a vida para o filho é o pai. Essa é a cultura judaica. Então, aquele menino está morrendo por quê? Porque o pai não é um pai presente. Aqui é uma questão de relacionamento. O pai não é presente por quê? Nariz empinado, arrogância. Ele esqueceu o filho dele. Ele se preocupava só em ser um chefe real. Então, ele foi cobrar de Jesus para Jesus descer.
O que Jesus falou para esse homem? Eu não tenho que descer do lugar, não. É você que tem que descer do seu poder e tomar conta do seu filho. Pode ir embora com essa mesma atitude de humildade que você chegou até mim. Você abaixou o nariz, deixou de ser arrogante. Faça o mesmo que você fez comigo com o seu filho, que ele vive. É isso que Jesus está dizendo para ele. O teu filho vai viver se você dar atenção para ele. Então, quem está doente, essa é a grande revelação do João. Quem está doente não era o menino, era o próprio pai. Qual que é a doença aqui? Distanciamento familiar. Então, seja o pai muito distante porque se achava autossuficiente. Já falei para vários de vocês aqui que faz curso comigo. O primeiro pecado de Adão e Eva chama-se autossuficiência. Achar que não precisa de Deus para nada. Esse homem, ele começou a mudar quando ele foi até Jesus. Ele abaixou o narizinho e reconheceu que Jesus era maior do que ele. Então, quando ele sai da sua arrogância, do seu ser funcionário real, ele começou, então, a um processo que chama de conversão. Então, esse sinal aqui, o segundo sinal, chama-se conversão. Esse homem começa a se converter e percebe que a arrogância dele, o status de funcionário real, não está gerando vida na família dele. Então, se ele não mudar de atitude, o filho dele vai morrer. Vai morrer para quem? Para ele, pai, que deveria gerar vida. E olha só, vamos continuar para vocês entenderem isso aqui. Vai, teu filho vive, porque você mudou de atitude. O homem creu na palavra de Jesus, que havia dito, e partiu. Ele já descia, olha o termo de novo, o homem já descia, deixou de ser arrogante, saiu do seu pedestal, desceu. Quando seus servos vieram ao encontro, a palavra também para filho, tá? É servo na Bíblia. Ele tratava o filho dele como ninguém, como um servo. O termo que o João utiliza no grego é servo para o filho, tá? O mesmo termo dos servos. Então, quando ele muda, os servos vêm e diz que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele sentia melhor. Ele disse: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Essa febre quer dizer esse distanciamento. Então, o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, porque você mudou o seu comportamento. E creu, olha aqui a conversão dele, creu, ele e todos da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Pessoal, o que o João está nos dizendo, que os sinais, esse homem e todos nós queremos ver para crer. Esse é o mal do ser humano. Nós queremos ver os sinais para acreditar em Jesus. Jesus propõe uma outra coisa para nós. Nós primeiro precisamos acreditar. Se a gente acredita, a gente muda de vida e a sociedade ela é transformada. Miraculosamente, não. Com o dedo de Deus e com o nosso dedo. É só assim que a sociedade muda. Então, o convite que o João faz a nós, através de Jesus, é o de transformar a sociedade. E essa transformação se dá através da conversão de cada um de nós. Então, aqui está um exemplo de mudança que vem de dentro, e não de sinais externos. Muitos de nós... Então, o segundo sinal é o quê? Para traduzir para nós, o primeiro sinal lá da boda de Caná, eu já expliquei. O primeiro sinal é somente Jesus para tornar nós, seres humanos, melhores, que é o vinho. Esse é o primeiro sinal. Então, se a gente escuta Jesus, se a gente vive o que Jesus propôs, a nossa vida vai ser transformada de água para vinho. Alegria, tá? O judaísmo já não nos dá isso. Esse segundo sinal é um convite à conversão. Todas as vezes que nós descermos da nossa arrogância, nós vamos transformar a sociedade. Esse é o segundo sinal. Então, para que haja vida, não falei para vocês que os 7 sinais são sinais de vida, que antecipam a ressurreição? Então, Jesus está dizendo para cada um de nós o seguinte: se cada um de nós colocar-se para servir o próximo, e não como dono, e não como autossuficiente, o mundo modifica e a vida aparece. Então,
o segundo sinal está sendo para nós, aqui nessa leitura, um convite à nossa mudança. Nós precisamos aprender a descer do nosso egoísmo, das nossas arrogâncias, porque o mundo está doente, muitos do que está à nossa volta está doente, porque quem é o responsável pela doença somos nós. Então, voltando àquilo que eu falei para vocês, muitas vezes nós somos a causa da doença da nossa família. Muitas vezes eu sou a causa da doença no meu trabalho. Muitas vezes eu sou a causa da doença entre os meus amigos. E o que Jesus faz é, desça da sua arrogância, desça. Aquela menina é chata, aquele rapaz é chato. Será que eles são chatos ou eu sou a causa da chatura deles? Porque deles serem chatos. Então, é um convite para a humildade, é um convite para a conversão do descer da nossa situação, de achar que nós somos melhores do que os outros. A única finalidade do cristianismo, nós vamos aprender com João no final do Evangelho, é serviço. Eu vim para que todos tenham vida, é servir. Eu que sou mestre e senhor, desci e lavei o pé de vocês. Façam o mesmo com as outras pessoas. Então, o segundo sinal aqui não é uma cura de um menino estar doente. A doença era a doença do relacionamento. Aí eu pergunto para vocês, esse evangelho foi escrito no ano 90. No ano 90. Ele serve para nós hoje? Muito, porque muitos dos nossos familiares estão morrendo, estão doentes. E eu sou culpado por isso, muitas vezes. Então, a gente tem que detectar aonde estão as arrogâncias da nossa família. O que está acontecendo que a minha família está doente? Ou o meu filho está doente, ou meu esposo está doente, minha esposa está doente, meu amigo está doente. Onde eu sou a causa dessa doença? E ali, tentar transformar para que as pessoas se convertam. E a conversão, é isso que é importante no Evangelho de João. A conversão passa pelo meu sim, mas pelo dedo de Deus. O homem foi até Jesus. O homem foi ao encontro de Jesus para que o filho se curasse. Mas eu tive um afilhado e ele era dependente de droga e a mãe dele mudou de setor, achando que se ela mudasse de setor, ele ia deixar de mexer com droga. Eu falei uma vez uma coisa para ela, foi muito dura, mas naquele momento foi importante. Eu falei assim, a causa dele mexer com droga não é o setor, é a senhora. Ah, mas eu faço tudo de bom e melhor para meu filho. Eu falei, aí está o problema. Aí está o problema. A senhora é o problema dele buscar as drogas. Então não adianta, a senhora pode mudar para a lua, que na lua ele vai buscar drogas. Então a senhora tem que mudar de vida para que ele mude de vida. Quando dá tudo do bom e do melhor na mão, não é o caminho que a senhora está fazendo correto com esse menino. Isso não é amor. O amor exige também que o outro tem que crescer. A gente tem que deixar os filhos crescerem. Quando a gente não deixa o filho crescer, é procurar outras alternativas. Então, é importante esse evangelho é muito rico e nos diz muito hoje. Muitos dos nossos filhos estão doentes, tá? E Jesus propõe a cura. Qual é a cura? Mudem de vida. Mudem de vida. Desçam da arrogância que vocês estão. Mudem. Basicamente, o que João está dizendo a partir de Jesus é: dê atenção para os seus filhos. Converse com os seus filhos. Vão ao encontro deles. Mostre que eles são importantes. É essa orientação. Olha que bonito, hein? Um livro de teologia dando aula de psicologia para nós. Um livro de teologia, Bíblia, dando aula de psicologia no século I. Então, o que Jesus está dizendo, esse grande psicólogo Jesus? Dê atenção aos seus filhos. Ah, você é governador? E daí? Você é pai. Ah, você é prefeito? E daí? Você é pai. Você é mãe. Ah, eu sou importante na minha sociedade? E daí? Você é mãe, você é pai. Dê atenção para o seu filho. Escute seu filho, senão ele vai morrer. Desça, isso é descer, o verbo descer aqui do João, desça, vá ao encontro dele, converse com ele, sente com ele, abrace seu filho, veja as necessidades dele. É isso que Jesus está dizendo. Olha que tanto que a Bíblia é algo extraordinário, tá? Um evangelho do século I nos ensinando
que muitos estão morrendo por falta de amor, de relacionamento, porque a gente não quer mudar a nossa postura. Sabe por quê? Porque nós sempre achamos que nós estamos com a razão. E eu vou falar para vocês com toda sinceridade, toda vez que você achar que está com a razão, isso te chama-se autossuficiência, isso te chama-se pecado. Ah, eu estou com a razão. Pensa, será que eu estou com a razão? Será que eu estou certo? Será que realmente nessa briga sou eu que estou com a razão? Ah, eu não gosto da fulana, pois por isso. Será que você não é o culpado disso? Então, sempre a gente tem que perguntar se nós não somos a causa da doença dos outros. E pedir para Deus essa conversão. Esse homem se converteu. Olha o que João fala. Ele e toda a sua família se converteu. Quer dizer, aquela bagunça familiar foi consertada por um simples conversar com Jesus. Tá? Então, Jesus falou para ele, meu filho, não sou eu que tenho que descer, não. Eu já estou aqui embaixo, servindo. Quem tem que descer da sua arrogância é você. Vai lá. Dê uma atençãozinha para o seu filho. Quando ele fez isso, transformou a família completamente. Aí todo mundo na casa mudou de vida, né? Porque aprendeu com Jesus que o caminho para a mudança é justamente descer da nossa arrogância, dos nossos status. Quem somos nós para achar que nós somos alguma coisa porque tenho um cargo importante? Não somos nada. Não somos nada. Deus sendo Deus, Deus sendo Deus, desceu e se fez carne entre nós. Quem somos nós? Achamos que nós somos alguma coisa. Tá? Então, essa é a grande conversão. Segundo sinal, um convite à conversão. Tá? Esse foi o evangelho de ontem, para quem lê todo dia. Vamos aqui já para o terceiro sinal. Eu já vou começar. Eu não coloquei o resumo lá, eu vou colocar para vocês. O segundo sinal está no capítulo 5. Capítulo 5. Que é a cura daquele rapaz que está na piscina de Betesda, tá? Ali em Jerusalém. Eu vou lendo e vou explicando isso aqui também. Aqui também não leia literalmente, tem sempre mensagens aqui muito bonitas. Para mim, esse também é um texto muito bonito de Jesus. Terceiro sinal. Cura do enfermo na piscina de Betesda. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. O Evangelho de João fala de 6 festas em Jerusalém. A única que ele não dá o nome é essa. Aqui já tem um porquê. A festa dos judeus. É uma crítica da comunidade joanina. Festa das autoridades judaicas. Quando o Evangelho de João fala judeus, leia autoridades judaicas. É uma festa das autoridades. Se é uma festa da autoridade, não é uma festa do povo. Se não é uma festa do povo, não é a festa de Deus. Então, a comunidade joanina vai criticar essa festa. Vocês estão entendendo? Quando eles estão escrevendo lá, aquela briga entre judeus e cristãos, a comunidade está dizendo o seguinte, ó, todas as vezes que as autoridades fazem festa, o povo está excluído, o povo não entra nelas. Vocês vão ver onde o povo está. O povo não estava na festa, não estava no templo. Vamos ver onde o povo está. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata, com 5 pórticos. Pessoal, já falei para vocês e volto a repetir. Toda vez que aparecer número na Bíblia, eu começo a perguntar o que significa esse número? O que significa 5 na Bíblia? Onde aparece 5? Ah, já estudei com o Guto que 5 são 5 livros da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. O João aqui está usando, então, o quê? Uma metáfora. A piscina tinha 5 pórticos. Mas e a palavra pórticos, de onde vem? Nossa, eu já ouvi falar dos pórticos de Salomão, do templo. Ali se ensinava. 5 pórticos quer dizer lugar de ensinamento judaico. Tá? Onde os judeus ensinam. E aqui está fazendo uma menção ao templo. O pórtico de Salomão. Portanto, o João está fazendo 2 críticas. Primeiro, ele chamou festa dos judeus, das autoridades. Depois, ele fala de uma piscina com 5 pórticos, lugar de ensinar. Essa piscina traz vida ou morte? É a pergunta que vocês têm que fazer daqui a pouco. É uma piscina que traz vida ou traz morte? Vamos ver aqui, vocês vão ver quem está nessa piscina. Para quem um dia for visitar Jerusalém, essa piscina fica exatamente do lado de onde, eu já até postei aqui umas fotos,
do lado onde Maria nasceu, tá? Tem uma igreja chamada Igreja da Natividade, onde Maria nasceu. Natividade de Maria. Sobre esses pórticos, pessoal, como é que o João chama lá em cima? Ele fala assim, porta das ovelhas. Olha como é que o povo está sobre esses pórticos, deitado pelo chão, como animais, ovelhas, animais. Quem estava no chão? Numerosos doentes. Quem são esses doentes? O João fala de 3 classes de doentes: os cegos, os coxos, né? E os paralíticos. Tem muita gente que é cego porque não enxerga a realidade, são paralíticos porque não são coxos porque não pode andar, e são paralíticos porque não tem autonomia. Mas vamos lá. Então, quem estava nessas piscinas? Os excluídos. Excluídos que não podiam entrar onde? No templo. Quem determinou que os doentes não podiam entrar no templo? Um homem chamado Davi, o rei Davi. O rei Davi proibiu, na época dele, 1000 anos antes, tá, de Jesus, o rei Davi proibiu os doentes de entrar no templo, porque o templo era lugar sagrado. Tá? No templo não, no lugar, porque não existia nem o templo do Davi, entrar onde se faziam as orações do tabernáculo. Depois o filho dele construiu o templo. Então não se podia entrar nos lugares sagrados, porque vocês que já estudaram a cultura judaica, por que a pessoa era doente segundo a cultura judaica? Era doente porque tinha cometido pecado. As pessoas eram doentes segundo a cultura judaica porque tinham cometido pecado, ou elas ou os pais delas. Lembram disso? Quer dizer, por que a pessoa era cega? Porque ou ela pecou ou porque os pais pecaram. Isso era a lei dos judeus. Jesus concorda com essa lei? Não, não concorda. Não concorda. Jesus é contra essa lei, que tenta colocar nas pessoas sofridas a responsabilidade pelos sofrimentos dela. Jesus não é a favor disso. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, estavam lá as pessoas ali, tá? O que essas pessoas faziam ali nesse pórtico? Deitada no chão. Ficava esperando o borbulhar da água. Segundo a religiosidade popular judaica, um anjo de Deus descia na água para tomar banho. Deixa eu contar um segredinho para vocês que muitos aqui não sabem. No evangelho original, estava escrito isso que eu estou explicando para vocês, que o anjo descia para tomar banho. Só que quando veio no século IV, que veio essa tradução, tirou essa parte, porque fica estranho falar que anjo toma banho. Mas no início era isso. O anjo descia para tomar banho na piscina, e o primeiro que entrasse na piscina, quando o anjo entrava para tomar banho, a água borbulhava, ele saía curado. Essa era a mentalidade da época. Então está ali cheio de pessoas doentes, só esperando a água borbulhar. O primeiro que entrasse sairia curado. Quem é que pregava isso, pessoal? As autoridades religiosas, para culpar a pessoa e não elas que oprimiam essas pessoas, porque essas pessoas, depois de curadas, tinham que pagar para ser reconhecidas como curadas. Então, a religião da época, elas usavam dessas doenças, dessas curas, para lucrar com isso. Oprimir essas pessoas, colocar a culpa delas. E o mais importante, enquanto nós fazemos festas ali no templo porque nós somos santos, vocês que estão aqui são excluídos por Deus, porque vocês são pecadores. Olha que religião estranha. Quer dizer, nós estamos lá celebrando a vida, somos santos, e vocês aqui são pecadores. É uma forma de culpar as pessoas pelas misérias delas, pela doença delas. E vocês sabem que Jesus não é favorável a isso. Vocês sabem o que Jesus vai fazer, tá bom? Continuamos. Porque o anjo do Senhor se lavava. Tá aqui, ó, tradução original da Bíblia de Jerusalém. De vez em quando na piscina agitava a água. O primeiro então que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Então, no versículo 5. Encontrava-se ali um homem doente, havia 38 anos. Todo número tem um significado. O que é 38 anos? 38 anos, está no livro dos Números, foi exatamente o tempo que o povo judeu passou no deserto. Não 40. 40 é o total, porque depois
eles esperam mais 2 anos para entrar. Mas no deserto eles andaram 38 anos. O João, esperto como ele é, criticando o judaísmo, ele usou para fazer aqui uma figura de linguagem, onde esse homem estava sendo oprimido 38 anos. Em outras palavras, tem 38 anos que nós estamos escutando o judaísmo e o judaísmo só nos oprimindo. É isso que o João está dizendo. Todos aqueles que seguem o judaísmo, está dizendo João, são cegos, são coxos, são paralíticos. Aqueles que seguem o judaísmo, nós estamos no ano 90, esse texto, hein? Lá no ano 90. Todos aqueles que seguem o judaísmo vão continuar sendo oprimidos, vão continuar cegos, vão continuar paralíticos, não vão andar por conta própria. Por quê? Porque é uma religião que coloca a culpa em você para que você pague para eles a cura, porque depois de curar tem que se pagar para ser reconhecido. Então, João, ele está fazendo uma crítica. Guto, onde está a palavra judaísmo aqui? Eu não li ela. Falei várias vezes. Pórticos com cinco pórticos. A lei de Moisés, 5. Onde está mais? 38. 38 anos passou o judaísmo atravessando o deserto. Então, João está fazendo uma crítica àqueles que seguem a lei, uma lei que oprime, uma lei que não deixa você ter autonomia para andar, para pensar, que você é excluído das festas, somente a elite, as autoridades vão nessas festas, não podia se entrar no templo. Mas vamos continuar. Esse homem estava ali. Jesus vendo deitado significa submissão à lei, submissão deitado. E sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou. Vou traduzir agora para o português de nossa, hein? Quer ficar curado? Jesus está perguntando para ele. Você quer se livrar do judaísmo? Foi a pergunta que Jesus fez para ele. Você quer se livrar dessa lei que te oprime? Aí o homem responde. Senhor, não tenho com quem me jogue na piscina quando a água for agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. E está dizendo para Jesus, eu vou traduzir para o nosso português. Ah, não, senhor, há muito tempo eu estou assim, já estou acostumado. É o que a gente fala. Ah, injustiça existe em qualquer lugar, senhor. Ele está respondendo assim para Jesus. Ele está usando a lei para justificar. Não, tá bom assim mesmo. Tá, não precisa mudar, não. As coisas são assim mesmo, Jesus. Opressão, injustiça, religião é tudo igual. Ele está dizendo para Jesus. Estou traduzindo para o nosso linguajar para vocês entenderem o texto. Tá? É isso que ele respondeu para Jesus. O que Jesus fala para ele? Deu um sacolejão nele e falou assim, levanta-te, toma teu leito e anda. Seja autônomo. Nenhuma religião pode oprimir. Nenhuma religião pode colocar a culpa da sua situação em você, como se você fosse culpado disso. Você está escutando o judaísmo há muito tempo e você acostumou com esse sofrimento. Não precisa disso. Tome o teu leito e ande. O que significa isso? Autonomia. Pense com a tua cabeça. Pense com a tua cabeça, não com a lei que está aí. Quantas vezes eu falo para pessoas que são fanáticas religiosas, eu falo, meu filho, tome o teu leito. Larga de ser fanático. Tá? Começa a pensar com a sua cabeça. Essa religião está te oprimindo. Desculpe, eu sei que tem muitas pessoas aqui que seguem ali aquele terço de 4 da manhã do Gilson. Eu falo porque nós somos um curso de formação. Se Jesus estivesse hoje, você fala assim, meu filho, toma teu leito e anda. Pensa com a tua cabeça. Você acordando 4 da manhã para rezar, no outro dia você vai estar disposto para servir o ser humano? Vai estar feliz para servir o ser humano? Vai ser um ser humano melhor? Toma teu leito e anda. E ainda pessoas colocam na internet para ganhar views. Ah, eu achei que era fácil, né? Deus não quer isso. Deus está dizendo, Deus não quer isso. Não é isso não foi para isso que eu vim. Ah, eu vou fazer uma promessa. Eu vi isso lá em Aparecida. Pessoas sangrando o joelho naquelas escadas para pagar promessa. Se Jesus fala ali e fala assim, meu filho, toma teu leito, levante. Ó, eu estou fazendo uma crítica, Jesus fez uma crítica ao judaísmo, eu estou fazendo uma crítica à minha religião, ao catolicismo. Muitas vezes nós usamos a religião para oprimir as pessoas. Não é isso que Deus quer da gente. Deus não quer joelho de gente sangrando para pagar promessa, não.
Não é essa a religião de Jesus, meu Deus. Então, ali Deus fala assim, tome teu leito e ande. Você acha que eu quero isso com você? Então, Jesus está chamando a gente à consciência. Religião que não liberta não é de Deus, tá? Fanatismo não é de Deus. Então, uma religião que diz, só fulano pode entrar na igreja, não é de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor dizendo que na igreja dele só entra rico mesmo. Pobre não é para entrar na igreja, não. Não é de Deus. Isso não é de Deus. A religião tem que ser inclusiva, tá? É inclusiva, tem que incluir as pessoas, senão não é de Deus. Lembra da frase do Papa Francisco? Que escuta a pessoa falar assim, eu sou mãe solteira. Não existe mãe solteira, existe mãe. Existe mãe. Você é mãe solteira, não pode batizar. Não é de Deus. Tome a tua maca e ande. É isso que Jesus está dizendo. Tome a tua maca e ande. Pense, meu filho. Você acha que Deus quer isso de você? E esse cara, o que ele faz? Esse processo, conversão, olha, outra conversão aqui, tá? E imediatamente o homem ficou curado. Ele já não é mais coxo, ele pode andar por perna própria, ele não está mais dando ouvido para o judaísmo. Isso João escrevendo lá na frente. Tomou o leite e pôs a andar. Agora, onde é o problema da religião? Olha só, o problema da religião é no legalismo. Ora, esse dia era sábado. Era sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado, é sábado, e não te é permitido carregar o leito. Em outras palavras, no sábado, você tem que cumprir a lei. E não ficar escutando as pessoas. Não é dia de... Olha que coisa interessante, sábado não é dia de cura. Você pode curar até sexta. Sábado não, porque Deus descansou no sábado. Vocês vão ver a resposta de Jesus daqui a pouco sobre isso, tá? Eu não posso fazer o bem no sábado, não. Porque o sábado eu não posso fazer o bem, porque é dia do Senhor. Olha que religião é essa que fala que eu não posso fazer o bem no sábado, porque Deus descansou. Então, aqui os judeus estão preocupados não é com a cura do homem, eles estão preocupados com a lei. É isso que mata a religião, quando você se prende à lei. Quando você se prende à lei. Quando eu falei do terço do Frei Gilson aí, se você acha que deve acordar 2 da manhã para rezar o terço, mas no outro dia você vai estar disposto a servir o ser humano, acorde 2 da manhã. Mas se você percebe que isso está te prejudicando e prejudicando o ser humano, que no outro dia você vai acordar mal-humorado, aí você tem que repensar. Aí tem que tomar o leite e andar. É isso que Deus está dizendo para nós. É isso que nós temos que começar a refletir, tá bom? Mas o homem, tá. Ele respondeu, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Jesus nem estava ali mais. Eles perguntaram, quem foi o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus já havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus encontrou ele aonde? No templo. E lhe disse, eis que está curado. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Perceberam qual que é a cura dele? Meu filho, você está curado, está de novo aqui no templo para ser influenciado pelo judaísmo? Quer dizer, se você continuar aqui, vai voltar de novo a ficar coxo. É o João que está escrevendo isso, tá, pessoal, lá na frente. Se você continuar sendo cristão, sendo judeu, sendo cristão, sendo judeu, uma hora você vai voltar a ser judeu de novo. Está dizendo o João, naquela crítica que o João faz ao judaísmo. Então, se você é casado e quer levar uma vida de solteiro, é casado, solteiro, uma hora você esquece que é casado. É isso que está dizendo Jesus. Se você é uma pessoa que vive na igreja porque quer procurar viver uma vida melhor, mas continua com os mesmos hábitos, vai cair em pecado. É isso que Jesus está dizendo. Conversão tem que ser total, a pessoa tem que mudar de vida. Se você muda de vida, mas mantém os velhos hábitos, onde que Jesus encontrou esse infeliz? No templo de novo. Ele não entendeu nada que Jesus falou. Jesus mostrou para ele que a religião está fazendo mal para ele e ele continuou fanático. Voltou para o templo de novo, no fanatismo dele. Jesus falou, meu filho, eu acabei de te explicar que o judaísmo está te fazendo mal. Onde eu te encontro? No templo. Tá? E, continuando aqui. Eis que está curado. Não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. Vai voltar tudo de novo. O homem saiu e informou os judeus que foi Jesus quem o havia curado. Além de fazer toda a lambança, eles ainda falam que foi Jesus que estava influenciando ele, colocando Jesus em situação perigosa. Por isso os judeus perseguiam Jesus.
porque fazia tais coisas no sábado. Olha a resposta de Jesus, que é linda. Os judeus acreditavam que Deus tinha feito o mundo em 6 dias e no 7º Deus tinha descansado. Jesus vai dizer que não é verdade. Que o que está escrito em Gênesis é uma interpretação. Olha o que Jesus fala. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus está dizendo que Deus não descansa, que isso é uma interpretação errônea, que Deus descansou no 7º dia. A obra do mundo não está finalizada. Nós temos que continuar trabalhando, sábado, domingo, segunda, terça, para que o mundo seja melhor. Jesus está dizendo para que as autoridades, vocês interpretaram a Bíblia de forma errônea. Deus não precisa de descansar, Deus não é um ser humano. Então, Deus continua trabalhando. E se for preciso fazer o bem no sábado, vou continuar fazendo. E aí, o que eles vão fazer? Então, os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo. Pois, além de violar o sábado, o problema deles era a lei. Ele dizia ser Deus, seu próprio pai, fazendo assim igual a Deus. Começaram a dizer que Jesus se dizia filho de Deus, o que era verdade. Porque todos nós somos filhos de Deus, não só nesse sentido de divindade. O problema é que a religião judaica estava muito presa a legalismo, não preocupava com a vida, se a pessoa estava bem, se a pessoa não estava bem. A religião não estava preocupada com isso, a religião estava preocupada com a lei. Gente, tem hora que eu ligo a internet, tantas pessoas preocupadas, isso é certo ou errado, isso é isso, aquilo, outro. Hoje eu vi um cara falando assim, eu sou protestante, hoje virou moda, eu sou protestante, e é claro que eu não gosto de fulano, do homossexual. Eu sou protestante, é claro que eu não faço isso. Hora nenhuma ele falou assim, eu sou protestante, é claro que eu quero viver a caridade. Eu sou protestante, é claro que eu quero amar o meu próximo. Eu sou protestante, é claro que eu quero seguir Jesus Cristo. Hora nenhuma isso entrou. As coisas importantes não entram mais. É só seguir lei. Eu sou católico, é claro que eu vou à missa. A pergunta é, você vai à missa e se torna uma pessoa melhor? Você vai ao culto, se torna uma pessoa melhor? Tá? Você vai à igreja, você reza o terço. Isso te faz uma pessoa melhor? É isso que Jesus quer de nós. Que a religião esteja ligada à vida. Se a religião não estiver ligada à vida, é só legalismo. E Jesus não é a favor de uma religião legal. Em todas as vezes que eu só vivo o legalismo na igreja, eu sou o quê? O coxo, eu sou o paralítico. E os fanáticos são aqueles que são cegos. Então, quando se fala em doença na Bíblia, não é doença física. São essas doenças que nos tornam cegos para a realidade, nos tornam sem autonomia. O que Jesus quer é uma conversão. Não esqueça disso. É mudança de dentro para fora. Por isso que Jesus não gosta. Vocês me pedem sinais. Eu quero que vocês acreditem. Lembra que Jesus falou para Tomé? Felizes são aqueles que acreditaram sem ter visto. A fé é mais importante do que os sinais. Eu sempre digo, se Jesus não fez nenhum milagre, ele deixa de ser importante? Não, porque ele fez um milagre muito maior, que transformou as nossas vidas. Jesus, ele mexeu completamente com a estrutura de cada um de nós e cobra essas mudanças. Então, hoje nós temos 2 sinais. Qual que é o sinal? A cura do filho do funcionário real, que é a conversão, onde cada um de nós somos convidados a rever os nossos relacionamentos. E outro que é a questão da cura do enfermo, do coxo que não andava. O que significa isso? Que nós precisamos ver se a nossa religiosidade produz vida ou se ela produz morte. Então, esse é um sinal. Se produz vida, eu sou um sinal da ressurreição de Cristo. Eu, Guto, como católico, a minha vida como católico, ela produz vida ou produz morte? Eu sou um paralítico ou eu ajudo as pessoas a andarem? Eu respeito, eu falo bom dia para as pessoas, eu me preocupo com as pessoas, eu quero servir as pessoas, ou ao contrário, eu quero usar minha religião para achar que eu sei mais do que os outros e ficar oprimindo as pessoas? É isso que Jesus nos convida a pensar. Então, essa cura, quem é esse paralítico que 38 anos está lá preso? Somos nós. Nós somos esse homem e Jesus ele está perguntando para nós, a nossa religião, ela ajuda o mundo ou ela piora o mundo? O judaísmo estava piorando. Por isso que o João faz essa crítica. Tá bom? Quem tiver pergunta, fique à vontade.
Pessoal, e é bom que a gente vai conversando com vocês, são 3 sinais. E esses 3 sinais mexem muito com a gente. Muito. Essa é a ideia do evangelho. Se o evangelho não transformar a gente por dentro, não tem sentido nenhum estudar. Então, cada sinal tem que mexer lá dentro da gente e falar, puxa vida, eu estou indo um caminho aqui errado. Isso é conversão. Aproveitando da quaresma, são esses sinais que nós temos que buscar e mudar em nós. Tá? Sempre essas questões. Como é que está meu relacionamento com a família? Como é que está meu relacionamento com a minha religião? Como é que está... olha que coisa interessante. Primeiro sinal. Como é que está meu relacionamento? Primeiro sinal, boda de Caná. Como é que está meu relacionamento com Jesus? Segundo sinal, como é que está meu relacionamento com a família? Terceiro sinal, como é que está meu relacionamento com a religião? Tudo que faz parte da nossa vida. E isso está nos ajudando a produzir vida. A minha relação com Jesus ajuda a produzir vida. A minha relação com a família produz vida. A minha relação com a religião produz vida. Sinais da ressurreição de Cristo. Se não, qual é o convite? Conversão. Nós devemos mudar de vida. São perguntas que nós temos que fazer. Como é que eu me relaciono com Cristo, com a família, com a religião? Os 3 primeiros sinais. Os 3 primeiros sinais foram feitos. E todos muito bonitos. Todos muito bonitos. Eu agradeço aí, já deu o nosso horário, e qualquer dúvida vocês colocam lá que eu vou respondendo, tá bom? Já coloquei lá o primeiro resumo e eu vou colocar o segundo. Tá bom? Ô, Guto, eu pude entrar só agora, porque eu estou com um problema te falei, de dengue em casa. Sim. Aí não deu para participar da aula de hoje. Mas se eu tiver alguma dúvida, amanhã eu vou assistir a aula inteira, aí eu posso te fazer perguntas ao longo do dia. Sim, pode. Eu queria muito ter participado, porque esse Evangelho de João, ele é muito fascinante, ele é muito envolvente, né? E a gente precisa muito de estar muito conectado, prestar. Às vezes eu tenho que te ouvir falar às vezes eu assisto uma aula 2 vezes para eu poder ter certeza daquilo que você falou. Sim. Te agradeço muito. Tá bom. A gente vai colocar lá. O próximo sinal... Só fechar aqui. O próximo sinal, na próxima aula, vai ser sobre a multiplicação dos pães. Para gerar... Já vou adiantar para vocês o sinal, quando vocês forem ler, vai ficar fácil. Para gerar vida, nós vamos ter que aprender a partilhar. Essa vai ser a mensagem da próxima aula. Para gerar vida, vamos ter que aprender a partilhar. Para gerar vida, tenho que viver uma vida intensa com Jesus. Vinho. Para gerar vida, eu tenho que me converter à família de forma concreta. Para gerar vida, eu tenho que fazer da minha religião uma religião da vida. Para gerar vida, eu preciso partilhar. Vai ser o 4º sinal. Veja que são etapas. Então, se eu vivo bem com Jesus, se eu vivo bem com a família, se eu vivo bem na religião, qual que é a consequência disso? Partilhar. Olha, tem tudo uma lógica. Vivo bem com Jesus, vivo bem na família, vivo bem na religião. Qual é a consequência desses 3 elementos? 4º sinal, partilhar. A partilha, multiplicação dos pães. E depois, no 5º sinal, eu vou aprender com Jesus a caminhar sobre as dificuldades, que é o caminhar sobre as águas. Porque a nossa vida vai ter problemas. E Jesus vai nos ensinar a caminhar com ele sobre as dificuldades. Tá bom? Que vai ser depois o 5º sinal. Então, sinal por sinal, o João está fazendo um convite à nossa conversão. Sinal por sinal. Essa mudança em relação a Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.